que vou apresentar o Dr. Kleber. Conheci o Dr. Kleber quando ele era adolescente, tinha apenas 12 anos. Estava na 7ª série, como os alunos aí nossos da evangelização, né? O Kleber é fruto do Pestalozzi, pois ele nasceu, cresceu e estudou aqui no Pestalozzi. Sempre muito estudioso e esforçado. Quando ele estava no científico, que é hoje o colegial, hoje, me lembro que de dia ele fazia o científico e à noite contabilidade. E dizia sempre que queria ser médico. Fez cursinho em Ribeirão e passou no vestibular. Uma glória, pois. A Faculdade de Medicina de Ribeirão era e é a melhor faculdade do estado de São Paulo. E seus pais e familiares ficaram muito felizes quando ele passou, todo mundo comemorou. Então, é isso que eu tenho para falar dele, né? Que sempre foi um bom filho, muito companheiro do pai. Me lembro que sempre que o doutor ia fazer alguma coisa, ele chamava: Bedé, vamos lá comigo em tal lugar, ajudar alguma. Tanto é que ele tirou carta, né? E levava o doutor em todo quanto era lugar. E aí foi assim, cresceu bom filho, né? Bom médico, hoje bom marido, bom avô. Então, eu quero agradecer a Deus, a Jesus, por esta oportunidade, pedindo aos Espíritos amigos que nos ampare, nos protege nesse trabalho que nós estamos fazendo para a evangelização. E também queremos oferecer o dia de hoje, que foi aniversário do doutor ontem, com muita alegria, que eu considero ele como foi um pai que sempre esteve presente nas nossas evoluções, no nosso casamento e tudo mais. Então, vamos passar a palavra agora para o doutor Kleber, que ele vai falar. A palestra é As Palavras Entusiasmam e os Exemplos Arrastam. Um abraço a todos, muito obrigado. Bom dia a todos. Estão me ouvindo e vendo? Estamos. Certinho, Kleber, pode falar. Okay. Bom dia a todos, é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez. Agradeço imensamente a Zélia, suas palavras bondosas, relembrando momentos de nossas vidas. Nós conhecemos o Sim desde adolescentes e até hoje temos uma amizade profunda, porque vivemos uma vida juntos e isso é muito importante para todos nós. O mês de outubro, para nós aqui na escola, ele está cheio de datas muito significativas. É um mês que traz muitas recordações e alegria. É nesse mês que nós lembramos, em 12 de outubro, o Dia das Crianças, jovens e crianças, que é o sustentáculo, que é a razão de ser dessa nossa fundação, dessa nossa escola. É no dia 15 que nós lembramos o Dia do Professor, que nós gostamos de falar mais com propriedade como Dia do Educador, porque qualquer pessoa que contribui para a educação dos jovens e crianças é um educador. Então nós consideramos o dia 15 de outubro o Dia do Educador. Também no mês de outubro, que temos duas datas que são muito significativas para nós na escola. 6 de outubro, que é o nascimento do Dr. Tomás Novelino, cofundador da Fundação Educandário Pestalozzi, junto com a sua esposa, a professora Maria Aparecida Ribeiro Novelino. E no dia 31 de outubro, quando ele desencarna, ele falece no dia 31 de outubro do ano de 2000. Então, há 20 anos atrás. E quando nós nos referimos aos fundadores, e especificamente hoje ao Dr. Tomás Novelino, nesse mês de outubro, o objetivo não é um objetivo
de uma homenagem simples a alguém que nós admiramos, mas é, sobretudo, para nós não perdermos a verdadeira história de alguém que batalhou, que trabalhou para o benefício de uma comunidade. No caso, o casal Tomás Lovenini e Maria Aparecida Ribeiro Lovenini. Foi graças ao trabalho deles que todos nós podemos usufruir desta grande instituição que é a Fundação Educandário Pestalozzi. O objetivo é todo espiritual. Ele não precisa de homenagem. A maior homenagem que nós podemos fazer ao casal é relembrarmos os seus exemplos e procurarmos tomar esse exemplo como inspiração para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para o nosso progresso espiritual. Temos que ter muito cuidado quando relembramos figuras marcantes, como também é um dos exemplos do casal Tomás Lovenino, para não os transformarmos em mito, porque nós temos a mania de, quando vê alguma pessoa se destaca, nós colocarmos ele como mito, alguma coisa inalcançável, colocarmos num altar, e isso não traz benefício nenhum para nenhum de nós. Gandhi, o grande libertador da Índia, que usando métodos de não violência conseguiu a libertação do seu país do grande Império Britânico, tinha entre os seus inúmeros admiradores pelo seu trabalho de paz, de tranquilidade, de boa vontade, o grande cientista Albert Einstein. E Albert Einstein, referindo a Gandhi, 10 anos antes do assassinato de Gandhi, ele dizia assim: gerações vindouras dificilmente acreditarão que existia um homem em carne e osso como Gandhi. Dirão, foi um mito. Alguma coisa que será que existiu? Tal era a sua elevação espiritual. O próprio Cristo é colocado muitas vezes como uma coisa inatingível, como um Deus. Então, não nos inspira para o dia a dia. Podemos admirá-lo, mas não nos inspira para as nossas ações do dia a dia. E se lembrarmos a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo de perfeição que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. E a resposta é categórica: vede Jesus. E comenta Kardec que Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Então é nosso guia e modelo, e não um mito. Mas lembrando então, da figura de Tomás Lovenino, que esse mês de outubro nós lembramos 2 datas importantes da sua última existência, gostaria de colocar um questionamento, uma pergunta. Por que esse casal, Dr. Tomás, que não nasceu em Franca, nasceu em Delfinópolis, que não estudou em Franca, que não tinha nenhum parente em Franca, por que a professora Maria Aparecida Ribeiro Lovenino, que nasceu em Cravinhos e foi criada em Ribeirão Preto, ali formou e ali estava trabalhando, vieram em Franca e desenvolveram esse trabalho monumental que foi e é a Fundação Educandário Pestalozzi, que está aí há 75 anos. E para tentar responder essa questão, eu vou lembrar os conceitos dados aqui numa das nossas encontros, alguns encontros atrás, pelo Davi Emanuel, quando ele fala da influência espiritual que todos nós estamos sujeitos. Quando ele diz que a influência é uma questão de sintonia, de uma ligação de mentes, essa influência pode ser inspiradora e trazer coisas positivas para todos nós, mas também, pela mesma questão de sintonia, ela pode trazer coisas negativas. E quando a influência de uma pessoa para outra, trazendo influências negativas, se persiste no tempo e no espaço, ela caracteriza casos de obsessão, que são tão frequentes, que trazem tantos transtornos
na área médica, na área psiquiátrica. Era o ano de 1928, no Rio de Janeiro. Tomás Novelino, naquele ano, estava começando o último ano da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E como último ano, não se tem férias de final de ano. Existem os estágios, existem vários trabalhos nos hospitais. É um ano em que o estudante não tem férias. Morava numa pensão, e nessa pensão, no quarto que eles estavam, existiam mais 2 pessoas. Existia um fiscal, que era um fiscal de rendas, e que não era lá muito honesto, usava da sua profissão para ganhar dinheiro extra, né? E gostava de bebidas, gostava de mulheres, gostava de farra. E ali estava também um outro estudante que veio aqui do sul de Minas, que nós vamos denominá-lo de F. Ele estava no 2º ano da Faculdade de Medicina, era de uma família muito importante, aqui do sul de Minas, uma família tradicional. Mas esse estudante, ele não era lá muito estudioso, e era fanfarrão, e acompanhava este fiscal nas noitadas de jogo, de mulheres, de farra, de bebedeira. E uma noite, os 3 combinaram um passeio até um bar dançante na praia de Copacabana. E num 2 chopes tomados pelo F, esse começou a ficar extremamente inconveniente. Começou a mexer com as moças e com os casais do lado, falando figuras, né, palavras não muito interessantes, trazendo mal-estar. Logo em seguida, era comum naquela época usar chapéu. Ele pegou o próprio chapéu e jogou no chão, no meio dos casais dançando, e começava a chutar o chapéu como se fosse uma bola de futebol. Depois pegou o chapéu e jogou longe. Ficou extremamente inconveniente, de tal maneira que os outros 2, para não trazer um transtorno maior, acabaram pegando um táxi e levaram o F até de volta à pensão. Ele estava embebedado, colocaram na cama, semi-vestido, e ali ele ficou na cama. Logo em seguida, ele começou a falar com coisas desconexas. Mas, entre outras coisas, ali deitado na cama, ele falou como se fosse a mãe de uma vizinha ali da pensão, e que este F estava tendo uma intimidade muito grande com essa moça. E a mãe era falecida, e a mãe dizendo que estava ali presente. Logo em seguida, ele se levantou, e dizia ele era baixinho, com o cabelo muito enrolado, estava todo com o cabelo esticado, semi-vestido, com os olhos fechados, com as mãos estendidas, e foi até uma mesinha do lado e mostrou ao Tomás Novelino que gostaria de escrever alguma coisa, mostrando com a mão. Então, Tomás, já percebendo algumas coisas diferentes nesse rapaz, deu-lhe um caderno de desenho e um lápis. Ele sentou à mesa com os olhos fechados, escreveu páginas e páginas naquele caderno de desenho, pouco se dava para entender, né? Mas uma frase ficou nítida no final, e dizia assim: vai ocorrer uma grande tragédia na sua vida. E tinha uma assinatura, nessa assinatura terminava com 3 pontinhos. 3 pontinhos é um modo maçônico de se identificar. Bom, depois do Rio, e no outro dia, quando ele acordou, aí Tomás Novelino mostrou a ele: olha, você que escreveu isso aqui, e leu para ele. E ele falou: de quem é essa assinatura? Aí ele falou assim: é do meu avô. Ele era maçom e acreditava no espiritismo. Mas, pelo amor de Deus, não me fala de espiritismo, não me leva a lugar nenhum, que eu tenho muito medo. Aí Tomás Novelino já estava percebendo no rapaz fenômenos estranhos. Porque toda vez que ele chegava à noite, que vinha lá das bebedeiras, das farras, assim que ele deitava na cama e apagava-se a luz, começava a se ouvir um miadinho de gato. Foi motivo de galhofas, de brincadeiras entre os estudantes,
mas isso foi se acentuando. Procuraram em todo lugar e não acharam gato nenhum. Chegou a um certo ponto em que um dia ele subindo a escada, depois começou a aparecer esse mesmo fenômeno, mesmo ele não estando deitado nem com a luz apagada. Um dia ele subindo a escada, começou a aparecer miados de gato para tudo quanto é lado. E aí o F falou, eu não aguento mais isso, eu vou acabar dando um tiro na cabeça. E as coisas foram se tornando tão acentuadas que, depois de galhofas e brincadeiras, os estudantes começaram a ficar preocupados, porque o F já não comia, já não dormia direito. Então falaram, vamos, numa tarde, vamos fazer uma experiência. Olha, estudantes de medicina, vamos colocar ele no meio do quarto, apagar a luz, e vamos escutar com um aparelho de ausculta, um na frente e outro atrás, para ver o que acontece. Foi isso que foi feito, um na frente e outro atrás, e o fenômeno ocorreu. Aí os estudantes falam assim, coisa interessante, o barulho não vem de dentro do F. Como as coisas estavam muito acentuadas, por sugestão de um colega, resolveram levar o F até o professor de psiquiatria, que era o professor Henrique Roxo, muito famoso na época. Hoje existe até um bairro no Rio de Janeiro, que é o bairro Belfort Roxo, que é em homenagem a esse professor, para que ele pudesse esclarecer alguma coisa. Tomaram um táxi e foram até a casa do professor. No meio do caminho, o Tomás falou assim, e chegarmos lá, isso não ocorrer. A hora que ele falou não ocorrer, dentro do táxi, os gatinhos começaram a miar. Bom, chegaram à casa do professor, foram recebidos com tranquilidade, levaram até a biblioteca, contaram todo o caso, o professor auscultou o F e o fenômeno ocorreu. Aí ele falou, depois que ele terminou, ele falou, meus amigos, nem eu poderia duvidar de vocês. O fenômeno realmente ocorreu. Tenho lido alguns artigos que vêm da Europa que falam de ventriloquia inconsciente, é um histerismo e um mimetismo, alguma coisa para explicar isso. E naquela época, o estudante não tinha a mania de fazer perguntas aos professores. O professor ficava lá no pedestal, o aluno só ouvia. Mas Tomás encheu-se de coragem e perguntou, professor, mas o que o senhor ouviu foi dentro ou fora dele? Aí o professor pensou e falou assim, olha, eu não sei se foi dentro ou fora dele, mas tem que ser dentro. Por quê? Como professor, como materialista, naquela época muito mais que hoje, ele não poderia aceitar que houvesse um fenômeno que não viesse dentro da pessoa, tinha que ser realmente dentro e não fora. Bom, passaram-se os tempos, os meses, os fenômenos foram diminuindo. Tomás Novelino terminou naquele ano de 1928 a sua faculdade de medicina. Tinha um farmacêutico aqui em Ibiraci, que era de Delfinópolis, sua terra natal, que escreveu para Tomás Novelino convidando para que ele viesse trabalhar em Ibiraci. E ele veio. Ficou aqui durante 4 meses em Ibiraci, mas ele morava na casa desse farmacêutico e ele percebeu que eles estavam forçando a ele a casar com a filha do farmacêutico. Como ele não estava interessado nisso, ele resolveu mudar-se para Monte Santo de Minas, onde tinha 2 irmãs casadas com os cunhados, e aí ele foi para Monte Santo de Minas, ficando ali mais aproximadamente por 4 anos. Depois do 3º ou 4º ano que ele estava lá instalado em Monte Santo de Minas, eis que volta a Monte Santo F, que tinha acabado de formar em medicina. A família muito feliz, ter um filho formado em medicina naquela época era um tento muito grande, estavam todos satisfeitos. Mais um mês e pouco, o pai do IF acaba falecendo e deixa a família muito abalada. Passa-se mais alguns meses e Tomás, encontrando F na cidade, eles mostram uns morros longe e falam, olha, eu gostaria de fazer uma granja ali naqueles morros, mas só de aves muito brancas. E começou a falar assim, eu olho as pessoas na cidade, coisa estranha. Uma eu vejo com cara de porco, outra eu vejo com cara de galinha, e começou a mostrar que ele estava realmente se transtornando novamente. Chegou a um ponto tal que ele tinha uma irmãzinha de 12 anos, e ele era baixinho, mas quando ele estava naquele estado, ele tinha uma força descomunal. Ele pegou a irmã de 12 anos que tinha um cabelo comprido e jogou longe.
existia na sua casa uma imagem, eles eram muito católicos, muito tradicionais, a imagem de São Francisco das Chagas. E F um dia se ajoelhou diante dessa imagem, pegou uma lâmpada incandescente e quebrou-a com a mão. Diz que o sangue escorria ali, diante da imagem. A família ficou desesperada. E a mãe de F ouviu falar que tinha um centro espírita aqui perto de Casa Branca, em Tumbi, que estava fazendo muitas curas. E solicitou, então, a Tomás que se ele podia acompanhar F até este centro para tentar uma cura. Tomás aceitou. Diz ele depois que, como a família era muito tradicional, não aceitava nada do espiritismo, ele queria demonstrar que existia possibilidades de tratamento. E ele fez esse sacrifício. Largou tudo que ele tinha e acompanhou F até essa cidade de Tumbi, aqui perto de Casa Branca. Ficaram ali alguns meses. Ele falou que o centro não era nada dessas coisas, quem estava ali não tinha uma vida muito regrada, mas ali ficaram alguns meses. E um dia, nesta pensão em que eles estavam, ele percebeu que F estava com a navalha para fazer a barba e queria cortar o seu pescoço. Aí ele pula em cima para não deixar acontecer isso. Aí diz que o F dá um murro em Tomás, diz que o dente sai longe, sangrando, mas ele conseguiu fazer com que ele não se cortasse o seu pescoço. Aí o próprio Tomás escreve a José Marques Garcia aqui em Franca, que naquela época José Marques Garcia tinha fundado a Casa de Saúde Allan Kardec. Ele escreve pedindo uma vaga para o UF aqui na cidade de Franca. Então é quando o José Marques Garcia aceita e ele vem com o F para ser internado na Casa de Saúde Allan Kardec. E diz Tomás do Avelino que ele chega aqui no domingo de carnaval de 1933, fazendo o F para ser internado. Logo depois, a família não aceitou que ele ficasse internado aqui, numa casa de saúde que tinha síntese espírita, leva-o para Campinas e depois ele fica mudando de hospital a hospital. Ficou mais de 20 anos internados, nunca se recuperou. Aí fala Tomás do Avelino, neste caso foi muito doloroso. Realmente, aquela profecia inicial, vai haver uma grande tragédia na sua vida, realmente aconteceu. Diz ele, nem a morte do rapaz sem tenra idade teria trazido tanto sofrimento a ele e à família como isso aconteceu. Mas foi esse fato que fez que Tomás do Avelino viesse a Franca. Porque ele tinha sido convidado para trabalhar em Uberlândia. Ele estava tudo preparado para Uberlândia. Chegando aqui, trazendo F, os companheiros daqui, vendo ele como um jovem, como um médico, como um idealista, com princípios espíritas, o convidam para ficar em Franca. Ele não tinha nem condições financeiras, oferece um dos companheiros aqui oferece um empréstimo para ele. E com isso ele fica em Franca, monta um consultório médico, começa a trabalhar na Santa Casa, trabalhava durante muitos anos, foi um dos diretores clínicos da Santa Casa, e também trabalha na Casa de Saúde Allan Kardec, onde foi médico ali durante 27 anos. Mas, nesta época, ele tinha sido noivo lá em Monte Santo, de uma filha de um médico lá de Monte Santo. E quando ele veio para Franca, ele acaba desistindo do noivado. Então, ele estava muito desanimado em relação ao casamento. Ele já tinha uma certa idade para a época, 33, 34 anos, já não era novo, né? Ele achava que nem ia mais casar. E um dia ele foi convidado para fazer uma palestra num centro espírita em Ribeirão Preto. E lá ele encontra uma jovem, 12 anos mais nova que ele. Uma jovem professora, que é Maria Aparecida. Se identificam grandemente desde o começo. E um ano e pouco depois, se noivaram e casaram. Em 1936, vieram para Franca e aqui constituíram família e aqui se dedicaram durante a vida toda. Sempre o casal teve aquele intuito de trabalhar os princípios da doutrina espírita, mas sempre no sentido educativo. Faziam seus trabalhos sociais, mas sempre no intuito de elevar as pessoas e não apenas fazer um assistencialismo. Em 1943, setembro de 1943,
o Dr. Tomás estava no consultório e ele recebe um senhor de Rifaina. Esse senhor de Rifaina tinha um filho que estudava numa escola leiga, não era uma escola religiosa aqui em Franca. Mas essa escola tinha como diretor um ex-seminarista, muito católico, muito tradicionalista, e ele impunha na sua escola os conceitos da sua religião. Apesar de ser uma escola leiga, ali era cheio de santos, os alunos eram obrigados a rezar no começo e no fim das aulas, né? E esse menino foi expulso da escola. E ele escreve na carta para o pai. Por que ele estava expulsando? Porque ele era um pouco indisciplinado. E também porque ele era espírita e não estava aceitando o método de ensino daquela escola. Então, o doutor Tomás mostra a carta para sua esposa, com razão. Eles ficaram extremamente sentidos, né, com aquela atitude, e resolveram montar uma escola. Uma escola que tivesse sua filosofia dentro daquilo que eles aceitavam, dentro da doutrina espírita, mas que tivesse liberdade para todos. E foi aí que, em 1º de agosto de 1944, começa a escolinha que chama Escola Pestalozzi. Eles moravam ali no centro da cidade, alugaram uma casa grande ao lado, e ali começou a escolinha, com o jardim da infância, com o 1º ano, com a noite tinha uma aula para os adultos aprenderem a ler e escrever. Bom, a escolinha foi aumentando, foi crescendo, né? E sempre com auxílio até financeiro, principalmente do Dr. Tomás, Dona Aparecida, e resolveu fazer uma escola maior. Então, ele, com recursos próprios, comprou uma chácara. Essa chácara aí daqui das ruas, Zé Marques Garcia, até lá no Córrego, para se construir um prédio para a nova escola. Fez uma planta do prédio da nova escola, no sentido, no jeito que ele gostaria, que tivesse uma arquitetura colonial. E com a planta pronta, como ele tinha ido no Belo Horizonte com a esposa, resolveram até Pedro Leopoldo conhecer o médium Chico Xavier, que eles não os conheciam. E quando estando em Pedro Leopoldo, mostrando a planta, o entusiasmo para a escola, Chico os convida para a reunião à noite, e nessa reunião ele recebe uma comunicação do ex-professor Eurípides Barçalufo, de Tomás do Avelino, que foi o grande incentivador na escola, na educação e na doutrina espírita, o parabenizando pelo projeto, né, dizendo que ele estava acompanhando para e passo toda a vida de Tomás e que ele poderia contar com todo o seu apoio para esse projeto. Eles voltam a Franca com todo entusiasmo e vamos começar esse trabalho, que era um projeto enorme, imenso. Mas era muito dinheiro. Ele colocou muito do que tinha para poder dar início a essa grande obra. Ele era ajudado pela maçonaria, pelos companheiros, mas era um projeto muito audacioso. Então o senhor de Uberaba falou: doutor Tomás, vem até Uberaba, porque existe um fazendeiro, que é o senhor Afrânio Azevedo, e que esse fazendeiro hoje ele mexe com gado zebu, tem muito dinheiro, muitas fazendas, e esse senhor não teve possibilidade de estudar. Então, hoje, ele ajuda várias instituições. Ajudou aqui as freiras de Uberaba. E vem aqui que eu vou apresentar o senhor Afrânio. Quem sabe ele possa dar uma ajuda ao senhor. Aí ele foi a Uberaba. E era um dia que o senhor Afrânio estava muito alegre, porque ele tinha 2 filhos, os filhos tinham sido atropelados. E ele estava acabando de sair da Santa Casa e o médico disse que as crianças estavam fora de perigo. Então, ele mostrou, foi apresentado o senhor Afrânio, mostrou todo o projeto. Ele ouviu e falou assim para o doutor Tomás: 2 contos de réis para começar. Era uma pequena fortuna. Aí o amigo do doutor falou: olha, quando o seu Afrânio fala, o senhor pode contar com ele, porque ele nunca falhou. Aí o doutor volta para Franca, enche-se de coragem, solicita material de construção, pede pedreiros e começa a grande obra. 2, 3 meses depois, o gado zebu perde imensamente o seu valor. E seu Afrânio perde as suas fazendas e grande parte do que ele tinha. E não pode honrar aquilo que ele tinha prometido. Mas, como diz o outro, está na chuva para ser molhado, ele continuou o projeto, fazia-se rifas de automóveis, fazia-se várias atividades, a maçonaria ajudou, e ele foi usando recursos próprios, vendeu tudo aquilo que tinha para que esse prédio fosse terminado.
Em julho de 49, já com a possibilidade de começar o curso chamado ginasial, que é hoje da sexta série em diante, tinha sido aprovado, eles precisavam do prédio para ser iniciado. E o prédio não estava totalmente pronto. Existiam alguns estudantes de fora, porque antigamente não tinha curso de sexta série fora da cidade. Tinha alguns estudantes que vinham para Franca agora para morar e já tinham feito a matrícula. Tinham 6 estudantes de fora. O que eles fazem? Ajeita a sua própria sala de jantar e de visita da própria casa, ali acomoda os estudantes durante 6 meses, para que eles possam terminar o prédio, que eles possam voltar, possam iniciar ali o novo prédio, que acontece em julho de 49. E para terminar esse prédio, eles não tinham mais nenhum recurso. Então o casal resolve vender a sua própria casa de morada e ir, junto com a família, na época eram 3 filhas, morar na escola provisoriamente, até eles terem condições de fazerem uma nova residência. Esse provisório durou 17 anos. Ali nasceram os outros 3 últimos filhos. Eu, a minha irmã e o meu irmão. Bom, além do trabalho de escola, eles começaram ali um trabalho social, recebendo crianças órfãs das vizinhanças, das cidades vizinhas, que também já não tinham o pai ou a mãe, ou os dois, para que eles pudessem estudar. E aí ele começou um orfanato, que durou mais ou menos 10 anos. E foi um trabalho interessante, mas que eles foram percebendo com o tempo que eram crianças difíceis, eram crianças, a maioria delas revoltadas, e que esse trabalho não era um trabalho que realmente tinha todo o peso que eles gostariam para que as pessoas se desenvolvessem do ponto de vista integral. Em 1963, Dona Aparecida resolve transformar esse trabalho de orfanato em um trabalho de lar-escola. É um trabalho que recebia as crianças durante todo o dia, dava toda a assistência educacional, médica, nutricional, mas à tarde essas crianças voltavam para não perder o contato com as suas famílias de origem. E esse trabalho está aí até hoje. Mas tinham muitas dificuldades financeiras. O Dr. Tomás usava todo o seu dinheiro para ajudar a pagar professor, ajudar a pagar isso. E a Dona Aparecida que sustentava, como ela era professora do Estado, a sua família. Na época, uma das minhas irmãs estava fazendo faculdade em Ribeirão Preto. Então, com o salário de professora, ela sustentava a sua família. Em 1955, para que eles tivessem autossuficiência financeira, o Dr. Tomás resolve fazer uma fábrica de calçados. Na época eram calçados infantis, tinha o nome de Narizinho, em homenagem até a Monteiro Lobato. E usava como mão de obra as próprias crianças do orfanato. Não deu muito certo, porque uma mão de obra criança para trabalhar não era adequada, a gente sabe que hoje nem se pode fazer isso, mas em 1960 a fábrica se torna uma fábrica de calçados para adultos, denomina-se calçados Pestalozzi, e ela desenvolve, aumenta e a instituição se torna autossuficiente financeiramente. A fábrica depois foi construída em outro lugar, era começo era dentro da escola, depois foi construída em outro lugar, e com esses recursos aumentou-se os cursos, aumentou-se os alunos assistidos, aumentou-se a escola, começou outros cursos como contabilidade, magistério, mais tarde uma faculdade de tecnologia, que era pioneira no estado de São Paulo, e essa faculdade depois que deu origem, que hoje nós temos aqui em Franca, que é a Unifran. Mas em 1974, eu estava no último ano da faculdade e, por dificuldades com a indústria e a faculdade dando um prejuízo muito grande, houve necessidade de se fechar essa faculdade, houve necessidade de se fechar vários trabalhos da própria fundação, e o casal estava muito triste. Fazia 30 anos que tinha iniciado. Eu lembro que a minha mãe me disse assim, será que valeu a pena tanto sacrifício? Logo depois, Chico Xavier vem a Franca e os visita de maneira espontânea. E recebe, também espontaneamente, uma indicação de Dona Amália, que tinha sido secretária de Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento. E a Dona Amália, em nome de Eurípides, vem trazer o casal, explicar por que eles estavam passando por aqueles momentos, qual era o significado do trabalho que eles estavam desenvolvendo, e que eles tivessem tranquilidade e cuidassem da saúde, porque tudo iria se resolver. Como realmente tudo se resolveu. Logo depois,
criou-se uma nova estabilidade, houve crescimento das próprias atividades da fundação, comprou-se uma fazenda, depois fez um observatório astronômico, lá que era um dos bons observatórios astronômicos do mundo, em homenagem ao seu mestre, Eurípides Barçanufo, que tanto trabalhou pela astronomia, e isso desenvolveu novamente a fundação. Em 1990, a dona Aparecida desencarna, em dezembro de 1990. O Dr. Tomás continua o trabalho. Em 1994, uma grande crise financeira se abala sobre a cidade. Várias indústrias foram fechadas. E a fundação teve novamente uma grande crise financeira. Teve que se encerrar aquela fábrica de calçados, que foi o esteio da fundação durante 40 anos. Teve que se encerrar várias unidades escolares. Ficaram 2 unidades, aqui no centro, lá em Santa Helena. Aqui com alunos pagantes e lá com alunos com lar escola, com alunos que não eram alunos de uma forma gratuita. Mas conseguiu-se, apesar de todo o transtorno, de todas as perdas financeiras, de bens materiais, conseguiu-se um equilíbrio novamente. O Dr. Tomás, com mais de 90 anos, passando por tudo isso, ainda um dia nos falou assim, vendo tudo que tinha sido perdido: não tem importância isso tudo. O importante é que o cerne foi conservado. Quer dizer, a base, o trabalho, a educação, a assistência social baseada na educação tinha sido continuada. Como disse, faleceu em 31 de outubro do ano 2000. Muito lúcido até o seu final. O último ano foi um ano mais difícil. Ele mesmo dizia: meu filho, eu não vivo muito tempo mais. Eu sinto que minha missão está terminando. Na época, fizemos os exames necessários, levei aos colegas, não se achava nada de importante, mas logo depois ele teve uma queda dentro da própria casa, bateu a cabeça e já ficou ali mais acamado nos últimos 3 meses, mas sempre muito lúcido. E lembro muito bem de uma palavra, de uma frase que ele disse a um jornalista de Franca, que o entrevistou 2 ou 3 meses antes dele completar 99 anos e antes do seu desencarne, que foi alguns dias depois. Quando ele comenta de sua vida, do seu momento atual, ele diz o seguinte: eu ainda estou de pé, pela alegria que trago dentro de mim, vendo o Hélio Candário Pestalozzi trabalhando pelo agradecimento das crianças e jovens. Eu acho que Tomás e Aparecida eram pessoas como nós, tinham virtudes, tinham defeitos, tinham problemas como nós todos, e graças a Deus, são esses exemplos que nos mostram como seres humanos com dificuldades, mas que colocam o ideal acima de tudo e trabalham por ele, conseguem realmente cumprir a sua missão. Nos últimos dias ele estava meio angustiado, ele achava que não tinha feito tudo que ele podia. Ele recebe, então, uma última comunicação de Eurípides, através de uma médium de Sacramento, dizendo que ele estava sendo amparado pela espiritualidade, que ele podia ter tranquilidade, porque ele tinha feito tudo o que tinha sido programado. Que possa ser inspiração para nós, a vida desse casal. Que nós possamos vê-los como seres humanos que lutaram para vencer a si mesmos. E, com certeza, conseguiram cumprir a sua missão. Se eu puder responder mais alguma coisa, perguntar alguma coisa, estou aí à disposição. Kleber, excelente. Tem um aluno que está te fazendo uma pergunta sobre o observatório, o Glauber, se ele ainda funciona, pelo menos isso. Glauber, infelizmente, quando teve que se vender a fazenda, o observatório estava no meio da fazenda. E a pessoa que comprou, e era uma época de praticamente desespero para se conseguir recursos financeiros, teve que se vender a fazenda com o observatório. E depois de muitos anos, eu acredito que o pessoal que comprou não tinha interesse e também não deixou que nós tivéssemos acesso a isso. Tenho a impressão que, infelizmente, se perdeu.
Mas, como diz o Dr. Tomás, o cerne foi conservado. Agora, cabe a nós todos trabalharmos para que esses 75 anos possam se prolongar e trazer frutos para muita gente além de nós. Essa narrativa histórica aí, tocada com muito amor, viu, Kleber? Valeu a nossa quarta. Que Jesus te abençoe. Nós todos, obrigado. Emocionante, Kleber. Deus te abençoe e vamos guardar isso sempre na lembrança, né? Lembranças tão boas. Bom dia para todos. Obrigado. É isso aí, Nara. Muita emoção, muitos exemplos, vidas diferentes. Infelizmente, a emoção é muito grande, mas a lição que eles deixaram, felizmente, foi também muito grande. Obrigada, Dr. Kleber. Muito obrigada. Tamo aí, um abraço. Foi muito bom, Dr. Kleber, reviver esses momentos. Muito bom. Muito obrigada.